Obrigado, gente. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, sim ou não? Sim. Aí, esse de baixo vai para... Ótimo, maravilha. Bom, eu não coloquei, não fiz um slide, esqueci de fazer um slide com o meu site, com o Instagram e tudo mais, mas esse é o meu nome, então vocês podem me seguir, por favor, se tiverem interesse. Bom, eu vou me apresentar, falar um pouco mais da minha trajetória, da minha carreira, vocês vão entender um pouco de onde eu vim, mas o mais importante dessa última apresentação, inclusive muito obrigado para quem ficou até agora, eu tenho o objetivo de tocar no coração de vocês com algumas coisas que eu aprendi nessa minha trajetória, nesses últimos anos. Então, eu vou falar muito pouco sobre trabalho aqui, sobre o projeto em si, tá? Para quem quiser conhecer um pouco mais depois do meu trabalho, por favor, é só entrar no meu site e ver algumas coisas que estão lá. Outras coisas vão aparecer mais para frente, eu preciso atualizar meu portfólio, tá desatualizado. Mas, enfim, isso aqui eu acho que todo mundo que passou por aqui, falou hoje, de certa forma, tocou o coração de vocês de alguma forma, né, com o trabalho, com uma forma de enxergar o trabalho e também acho que passar para frente alguns conselhos, né? É inevitável a gente fazer isso, então eu espero fazer a mesma coisa. E aí depois a gente tem uma sessão de perguntas, então caprichem, eu quero pergunta difícil mesmo, por isso que eu tô aqui. Então é isso, gente. Eu me coloco assim como um designer. Hoje em dia eu sou mais focado em marcas, né? Mas eu já trabalhei com muita coisa. Eu comecei com 12 anos, quando eu tinha uma vontade louca de fazer site, assim, então eu estava muito focado em jogos naquela época, eu jogava muito, eu era muito gamer, assim. Aquela criança de 12 anos, 11 para 12 anos, viciada em computador e tal. E um dia que eu fui numa revistaria, eu decidi não comprar um jogo, eu comprei um livrinho pequenininho, que estava embaixo, assim, que dizia como fazer sites, né? Eu falei, nossa, um livro pode me ensinar isso, cara. Só para o pessoal mais novo entender, não tinha YouTube naquela época, não tinha tutorial naquela época, não tinha Behance naquela época, não tinha nada naquela época. Era tudo mato, internet. Então, eu fiz meu primeiro site de uma noite para outra, assim, muito obcecado, né? Era um site de anime na época. Então, eu tinha alguns episódios de anime, eu comecei a disponibilizar isso através de um servidor que um amigo meu subia da casa dele, a gente montou um site, as pessoas baixavam episódios de anime piratas. Então esse foi o meu primeiro site. E isso me levou foi me levando para outros lugares, assim, né? Então logo depois disso, a gente começou a se envolver numa comunidade de design de anime que fazia design, então, tipo, tinha muita gente fazendo site lá também e tal. E aí a gente descobriu a DeviantArt. Alguém aqui conhece a DeviantArt? Uou, tô em casa então. Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Era um site verde, né? Hoje em dia continua sendo um dos maiores sites de todos, né? Mas eu acho que foi a primeira rede social que a gente conheceu, criativa. E nessa época eu comecei a fazer arte digital mesmo. Então eu saí da pilha do anime. Até hoje se mora em mim. Eu acho que todo mundo tem suas referências pessoais, né? Então vindo anime, depois muito skate, assim. A gente estava conversando ontem sobre o quanto o skate é muito visual, né? Então, quem ama o skate, teve contato com a cultura do skate, teve contato com música, teve contato com arte, teve contato com design gráfico. É inevitável isso, né? A MTV também, para quem teve a chance de ver essa época, influenciou muito. Então, eu sou um subproduto dessa época. E depois desse ínterim, quando começou a aparecer outras coisas, né? Eu deixei de usar software pirata e comecei a pagar Adobe, veio o Behance, né? O Behance começou, como a gente estava falando sobre isso ontem também, ali na carpintaria, como uma comunidade baseada em convite, né? Então era muito difícil de entrar no Behance na época. O Alex estava comentando também, cara, quando eu fui subir meu primeiro projeto no Behance, eu estava me borrando, assim, porque todo mundo me olhando e tal. Então, eu tô no Behance já faz 14 anos, cara. Isso é muito louco, né? Pensar. Então, é daí que eu vim, galera. Eu vim dessa loucura. Então, eu sou autodidata, eu não tive chance de nem concluir o meu ensino médio, porque eu já estava trabalhando nessa época. Estava comentando também com o pessoal que com 19 anos eu estava dando palestra no Pixel Show, deve ter sido uma droga essa palestra, eu não lembro, estava muito nervoso. Eu tinha 19 anos e tinha, tipo, 1000 e poucas pessoas na minha frente, assim, então, de lá para cá eu tenho evoluído um pouco, né, no sentido de passar alguma narrativa um pouco mais interessante para vocês, e isso veio com o meu tempo de estrada. Então é mais ou menos isso que eu quero falar para vocês hoje aqui, espero que toque o coração de vocês. Bom, como brand designer autodidata, independente, eu trabalhei para essas marcas aqui, o pessoal gosta de falar muito, né, Nike, Apple e tudo mais, são clientes realmente que vieram diretamente para mim, não vieram através de agência, embora eu já trabalhei muito em agência também. Recentemente eu vim
de Barcelona, eu morei lá 1 ano e meio, eu dei aula também, então, como professor, eu tive alguma atuação em 2 lugares, né? Na EBAC, em São Paulo, não sei se alguém já estudou lá. Não? Bom, é uma escola que é britânica, veio para o Brasil, então como o MEC não precisa de nenhum reconhecimento, né? Você não precisa ser reconhecido pelo MEC para contratar professores autodidatas e tal, então nesse caso foi o que aconteceu comigo, tive a chance de dar aulas lá. E isso foi evoluindo, foi crescendo muito em mim, essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é passar para frente, o que eu aprendo, né? E ao tentar passar para frente, eu tento aprender também como fazer isso, né? Portfólio é tudo, sim. Acho que algumas pessoas falaram isso aqui, né? A Carpintaria falou, o Alex falou. Os clientes, eles vêm através de portfólio, então não adianta. Eu sei que tem muita gente tentando ensinar por aí que prospecção é tudo, na verdade. Eu coloco prospecção como um segundo ponto aqui, que vocês vão ver depois. Mas o primeiro ponto, eu acho que é muito mais importante falar de portfólio, falar de o que você gosta de fazer, o que atrai as pessoas, né? E portfólio não é só o teu registro de trabalho profissional, né? Você pode fazer projetos pessoais, você pode criar coisas auto-iniciadas. E esse tipo de coisa é o que representa de verdade o espírito criativo independente. É aquilo que vem do teu âmago. Cara, eu quero muito criar isso, eu imaginei isso, então o que preciso? Cara, você tem energia elétrica, internet, computador, uma cadeira, um teto sobre sua cabeça, e você tem tempo livre, com certeza, mas você não faz. Então essa é a primeira coisa que eu queria levantar aqui, assim, né? Quantas pessoas deixam de alcançar algum objetivo, alcançar algum cliente almejado, começar a trabalhar com algum cliente, ou então alcançar uma indústria, sei lá, específica. Eu quero trabalhar com moda, eu quero trabalhar com, sei lá, patisserie, né? Igual vocês chegaram no patamar de patisserie, né? Com o que vocês apresentaram aqui hoje. Então, como chegar nesses lugares, né? É através de auto-iniciativa. A prospecção nada mais é do que uma auto-iniciativa também. E uma forma de você fazer isso de uma forma em que o cliente, em primeiro lugar, muda muito a negociação quando um cliente chega em você e não quando você vai atrás dele. São duas negociações de dinâmicas completamente diferentes. Em segundo lugar, que estabelece-se uma rede de confiança, mas eu estou atropelando bonito aqui, porque eu estou falando de portfólio, né? Mas eu vou para frente depois. Eu vou primeiro passar aqui os projetos rejeitados. São 3 tipos de projetos, tá? Que formaram o meu portfólio. Eu não vim aqui para falar dos projetos daquelas marcas que vocês viram ali. Vim de falar de projeto rejeitado, projeto mal pago e projeto pessoal, por último, que é mais glamouroso do que isso aqui. Projeto rejeitado. Então, alguém já deve ter visto essa fonte no Behance em algum lugar. Enfim, ela tem 700 mil visualizações, é responsável por 70% das visualizações que tem no meu portfólio no Behance. Tem 1 milhão de pessoas que viram meus trampos lá. E é incrível isso, né? Porque eu trabalhava numa agência e eu tinha feito um logo para um cliente X e aí esse cliente cancelou o projeto no meio do caminho, assim, e a gente ficou com aquele negócio na mão, sem saber o que fazer, e eu tinha feito um logo com essa fonte, né? Ela era mais grossinho e tal, mas tinha essas mesmas formas, era a mesma estrutura. E aí eu comecei a brincar com aquilo e tal, falei, o que eu vou fazer com isso? Eu quero muito ter isso no portfólio, né? Então eu ressignifiquei isso, eu pensei, vou criar um alfabeto inteiro, vou dar um jeito de colocar isso no Behance e vamos ver o que vai acontecer. E do dia para noite começou a aparecer um monte de notificação, né, no meu e-mail e tal do Behance, porque muitas pessoas começaram a curtir e estavam na capa do Behance. Então a partir desse momento começou a acontecer muita coisa para mim. E na verdade, né, isso foi em 2011, nós estamos em 2024, 13 anos depois eu lancei uma fonte de verdade, né, está disponível, foi mês passado que eu lancei com o Carlos Mignot da Plau, que segue também um pouco esse aspecto de hyperdisplay, que é uma fonte, né, super fina e pode ser aplicada em títulos e tal. Então, foi um belo exercício para eu entender também aonde que eu queria chegar em relação à tipografia, que para mim é um dos componentes mais importantes do projeto, né? Então, esse foi um exercício muito interessante em vários aspectos. Eu queria muito ter um alcance, né? Eu queria que as pessoas vissem meu trabalho, eu queria que as pessoas entendessem que eu tenho um refino, um bom gosto no que eu faço, eu já tinha um pouco desenvolvido isso nessa época. E aí é legal que, assim, não só o Behance me colocou lá na frente, assim, mas como também outras oportunidades foram aparecendo, né? Tipo, essa revista aqui, que é uma das maiores publicações mundiais sobre entretenimento e tal, usou a minha fonte. Anteriormente ali,
Tinha uma outra revista que usou ele também, que é uma revista de 1917 de arquitetura que usou na capa. Então são coisas que vão agregando ao meu portfólio de alguma forma, né? E isso começou a partir de um projeto rejeitado. Vou falar de projeto mal pago agora. Não foi, mas tudo bem. Obrigado. Projetos mal pagos, cara. Isso é bem interessante falar. Não é que mal pago porque ou você cobrou mal ou mal pago porque o cliente não quis pagar, era o que tinha na mesa na época. Então eu vou falar de um case que não sei se vocês já viram por aí. É uma franquia de chás, se chama Moncloa. Vocês devem ter visto em algum aeroporto no Brasil, algum shopping. Quando eu abri um estúdio com mais 2 sócios, há mais ou menos uns 12 anos atrás, 10 anos atrás, esse foi o primeiro cliente que apareceu pra gente, assim. E ele apareceu perguntando se a gente podia cuidar das redes sociais. Vocês podem cuidar das nossas redes sociais e tal? A gente já tem uma identidade visual, já tem um logo, né? Já tem um sistema de embalagens e tal. E a gente quer muito que vocês cuidem pra gente e tal, vocês têm um portfólio bacana e tal, beleza. A gente cobrou um valor, eles cortaram no meio, cara, a gente não tem essa verba. E aí a gente olhou um pro outro, né, os meus sócios na época, e eu falei, cara, essa é uma oportunidade que a gente tem de investir no nosso portfólio. Por isso que portfólio é tudo, né? Nem sempre as oportunidades perfeitas vão aparecer para você criar um legado, né, dentro do seu portfólio. Ele pode começar de uma forma muito rasa, muito leviana, até mesmo duvidosa, assim. Mas era a oportunidade perfeita pra gente. Por quê? Porque a gente começou a fazer várias coisas a partir disso, né? A gente começou, primeiro, como a gente precisava de material para redes sociais, a gente precisava de fotos, né? Então a gente começou a tirar foto das lojas, foto dos produtos, né? E até mesmo dar pitaco, assim, na hora dos caras, tipo, implementarem projetos de arquitetura e tudo mais. Os sócios eram arquitetos também. Então, outros tipos de embalagens foram surgindo. Aquele fornecedor que topou fazer um trabalho de redes sociais pela metade do preço começou a ser muito útil, né? Porque, pô, esses caras estão sempre com a gente aqui. Quanto que vocês cobram? A gente começou a cobrar o valor real das coisas e as coisas começaram a serem contratadas pelo valor que deveriam. Obviamente, num passo de tartaruga, assim, né? Mas começou a acontecer. E no meio desse processo, eu também fui lá e usei um pouco da auto-iniciativa e falei, cara, vamos fazer uma fonte para essa marca. E daí a gente consegue, talvez, ganhar outros projetos com os caras, né? Mexer na comunicação deles, trabalhar melhor as redes sociais, começar a trabalhar melhor os kits de presentes deles também. Beleza, a gente criou essa fonte e aí surgiu a oportunidade de fazer as embalagens de chocolate do cliente, justo na Páscoa. Bom, para quem é de Curitiba, conhece a Rose Petenucci, é uma das maiores doceiras que tem. Ela que fez esse chocolate, explodiu, todo mundo comprou muito, assim, e a gente fez vários kits também. E aí a gente escreveu esse projeto todo, né, junto com outros materiais que a gente foi criando, por exemplo, um anúncio que foi veiculado numa revista grande, de circulação nacional. A gente acabou fazendo e-commerce também. Vamos fazer um e-commerce? Nunca fizemos, né? Fizemos um e-commerce, quebramos muito a cabeça, cobramos muito mal pelo trabalho que deu, mas aprendemos muito nesse processo também, criamos muitos outros materiais para que esse e-commerce se levantasse, né? E a gente escreveu todo esse projeto na Bienal, escreveu no Clube de Criação de São Paulo, em vários lugares, ganhamos um monte de prêmio, e isso, assim, surgiu muitos outros clientes a partir disso. Voltando lá no início, começou como uma marquinha de redes sociais, precisando da ajuda, né, para a gente manter as redes sociais dos caras. Então, e virou um baita de um case no nosso portfólio. Isso a gente começou quando a gente estava em 3, depois a gente passa 3 anos aqui, né, mostrei alguns slides. Uns 3 anos depois a gente fez filme também, campanha de Natal, campanha de Dia das Mães, um monte de coisa, onde o filho chora, a mãe não vê. Mas passando 3 anos depois, a gente chegou até 15 pessoas trabalhando com a gente, né? Então, foi uma história muito linda, assim, a partir de um cliente. De novo, um projeto mal pago. E os projetos pessoais? Eu tenho vários, eu escolhi um mais recente para mostrar para vocês aqui, eu pensei, por que não fazer uma marca de tomate, né, cara? Pô, tomate é uma delícia, é uma fruta maravilhosa, ela faz parte do nosso dia a dia e tudo mais, tem um lance da cultura italiana também, mas eu estava morando em Barcelona e eu pensei, pô, eu vou criar uma marca de tomate para pôr no portfólio. Posso pensar em embalagem, posso pensar nos posters, posso pensar em camiseta. E aí, pô, assim como todos os outros projetos pessoais que eu criei da minha cabeça, assim, onde eu pude exercitar várias disciplinas, né? Então, embalagem, impressão, etc. Foi parar no Abduzido, foi parar no... O Behance também deu um selinho lá, o 2. Então, é o tipo de coisa que promove muito, né, o seu trabalho, projetos pessoais também. Por quê? Porque você consegue se expressar através deles, você consegue imprimir um pouco da sua personalidade,
você consegue criar um processo próprio sem aquela pressão do tempo, sem a pressão do cliente, né? Eu falo isso para todo mundo que uso os alunos para quem eu tive a oportunidade de dar aula, uso para os mentorados que eu tenho também. E essa é uma zona de conforto muito interessante para você sair da zona de conforto, né? Aí que tá. O projeto pessoal ele passa a ser uma zona onde você consegue aplicar não só o que você sabe, mas aquilo que você não sabe também. Você fica livre para isso. Você não vai conseguir fazer isso num projeto com o cliente esperando as suas entregas, entendeu? Então é uma oportunidade muito, muito boa de se divertir, inclusive. Né? Então é isso. E aí a gente vai para aquele item que eu estava ansioso para falar, acabei quase atropelando aí primeiro. Que prospecção não é tudo. Por que ela não é tudo? Porque, bom, primeiro como eu falei para vocês, eu nunca fiz isso, tá? Eu nunca prospectei nenhum cliente, nunca nem patrocinei um link. Eu quero muito poder fazer isso da maneira certa, né? Atrair os clientes certos e tal. Mas, assim como eu falei muito ali sobre trabalhar em cima do meu portfólio, o meu portfólio ele tem que ser justamente uma vitrine para trazer aquele tipo de cliente que eu quero, né? Então ele não vai depender de uma grande marca para que isso aconteça, nem de um grande projeto, nem se esse projeto é real. Ele vai depender de como você pensa, como você apresenta ele, como você entrega ele, né? E tudo isso pode estar no seu portfólio, se você tiver tempo, né? E vontade de fazer, o que muita gente não tem, infelizmente. Então, a estrutura que funciona, eu comecei a entender por que a prospecção nunca foi necessária e ela acontece, na verdade, de maneira natural comigo, porque a partir do portfólio, você entrega, né, para o cliente, contratou, beleza, vai lá, começa a vir a indicação. Cara, a partir dessa primeira indicação, já era, assim, porque você estabeleceu uma rede, né, onde um cliente que você não conhecia o seu trabalho, você entregou muito bem para ele, foi super competente, ele vai te indicar para um outro. Esse outro cliente, seu próximo cliente já é um conhecido desse outro, em quem ele já tem confiança. Então, se estabeleceu uma relação de confiança entre você e o intermediário e para quem você vai entregar. Você entregou para o próximo, virou um triângulo baseado em confiança e competência. Isso só vai se expandir. E vai se expandir não só baseado nessa tua capacidade de entrega, mas também nas suas afinidades. Né? Tipo, eu vejo muita gente trabalhando com... Quando a gente começou com a Moncloa indicou a gente para uma outra marca que tinha a ver com benefícios para a saúde. Tipo, cara, a marca de chá, ela fala com quem faz yoga, ela fala com quem pratica esportes, ela fala com quem trabalha em casa, né? Como a gente, muita da gente trabalha em casa tomando matcha, por exemplo. Então era bem claro para a gente assim que a partir desse cliente ia aparecer muita coisa que a gente acreditava, né? E que tinha também uma série de correlações, né, em torno dessa indústria. Assim. Então foi dessa forma que aconteceu comigo e para mim é o que funcionou. Não é uma regra que eu acho que funcione com todos, né? Mas para mim a indicação ela sempre foi o principal fator de uma clientela aparecendo o tempo todo, né? E é basicamente isso, ela termina, né, começa a se estabelecer a partir da relação de confiança, ela vai criar uma reputação no mercado. Essa reputação é basicamente não só no seu portfólio, mas assim como você é conhecido entre essa rede de clientes que você começou a criar. Então, é basicamente isso que sustenta hoje a minha clientela. Eu nunca fiz nenhuma prospecção, então, cara, nunca me faltou trabalho também. Eu acredito que seja basicamente essa a matemática que acontece. O que me leva ao terceiro ponto. Isso eu acho que muita gente também, talvez nunca tenha ouvido, vai ouvir hoje aqui, mas parece meio egoísta, parece meio, não sei, talvez até autocentrado, assim, falar isso, mas na verdade não. Eu acho que é uma forma de autopreservação, assim, só o seu trabalho importa. Porque quando você fica olhando muito para o lado, gera alguns problemas. O meu terapeuta usou essa frase aqui, eu trouxe para vocês para a gente refletir em cima dela. Na verdade não é uma frase, é um ditado, né? O cavalo que olha para o lado numa corrida, ele sempre cai. Perceba isso, né? Eu fui lá e vi umas corridas de cavalo e percebi, caramba, é verdade. O cavalo, quando ele começa a olhar para o lado, quando a bitola dele sai da cabeça dele, ele percebe aquele movimento lá dele, ele fica com medo, ele fica inseguro e ele cai. Ele perde a noção do objetivo dele, né? Então isso é uma questão física ou fisiológica, basicamente, que funciona para todo mundo e funciona para nós também. Porque quem olha para o lado se compara, se distrai e se perde, né?
Então, eu sempre olhei muito para frente, assim, em relação ao meu objetivo, porque eu não queria ser igual aquele designer, ou melhor do que aquele, ou ganhar tantos selos como aquele outro queria, sabe? Eu, desde criança, falava que eu ia ser desenhista, né, e tal, e que eu queria muito trabalhar com marcas de esporte, porque eu gostava muito de futebol, skate e tal. E eu consegui alcançar todos esses objetivos, e foi mesmo porque eu estava olhando muito para aqueles objetivos e fazia de qualquer forma, tentava de qualquer forma chegar neles. E a forma com qual eu usava era sempre em relação ao meu próprio trabalho, o que eu queria fazer, do meu jeito, né? Então, por isso que, voltando lá no ponto 1, sobre os projetos pessoais. Então, esse é um ponto que eu acho que vai tocar muito o coração das pessoas, que é, cara, muita gente se compara, se olha muito, vai procurar referência e fala, putz, eu quero muito ser igual a esse cara aqui, eu tenho um portfólio assim. Cara, mas e você, né? Cadê você nos seus projetos? Né? E muita gente se perde nesse sentido, eu acho. O que leva também a falar sobre um outro ponto, que você é uma marca, né? Então, óbvio que existem várias formas de você se vender hoje, né? Acho que como não existia antes, criando conteúdo, fazendo vídeo com, cara, uma direção de arte maravilhosa, tendo sei lá, criando uma comunidade, enfim, você passa a ser uma marca também. Mas eu, como não crio conteúdo, eu mal apareço no meu Instagram para falar sobre design, eu entendi que eu sou uma marca porque quando eu comecei a postar coisas da minha vida pessoal nos meus stories, por exemplo, que, cara, o meu Instagram ele é 99% comercial, ele é uma vitrine, né, meu portfólio ali. Mas se você vai no meu stories, você vê o que acontece comigo. Tem vários destaques também das minhas viagens e tal. Isso, vários clientes vieram falar comigo assim, cara, eu vi que você curte fazer tal coisa, eu vi que você usa tal marca, eu vi que você, sei lá, tem 2 cachorros, por exemplo, né? E vem aparecer e vem falar comigo, também tenho isso, eu tenho uma marca parecida com essa que você curte, ou então pensei num projeto relacionado com esse tipo de esporte que você pratica. Então, as pessoas começam a relacionar a tua personalidade com o teu trabalho e aquilo faz muito sentido para elas te contratarem, né? Então, como um estúdio você não consegue fazer isso, mas como pessoa você consegue. Então, não é uma coisa forçada, não é uma coisa planejada, é uma coisa muito natural, assim. Então, isso tende a ser muito mais é, é, confortável em desenvolver do que, cara, eu vou me colocar como uma marca no mercado agora, então beleza, vou fazer um briefing para mim mesmo, né? Você não precisa disso, né? O que eu entendi é que, sendo eu mesmo, falando sobre as coisas que eu gosto de falar, mostrando aquilo que eu gosto de fazer, eu consigo atrair pessoas para perto de mim, que viram meus clientes depois, que tem a ver comigo, né? Então, eu acabo deixando muito mais no meu trabalho. Meu trabalho começa a ter uma personalidade maior, ou mais marcante, né? Do que simplesmente se eu não falasse muito sobre mim. Acho que eu pulei mais um slide aqui também, ou deixei de falar sobre ele, mas é exatamente sobre isso que eu acabei de falar. E aí, tem isso aqui que eu sempre falo sobre portfólio. Isso aqui é o seu trabalho no Adobe Portfólio no Instagram. Me desculpem quem tem portfólio só no Adobe Portfólio no Instagram, mas cara, tá todo mundo usando a mesma coisa. É como se você entrasse no Walmart para comprar um iPhone, ou sei lá, na MyPlace. Você não vai, o cara que vai comprar um iPhone na MyPlace, ele não tem a mesma experiência de marca que ele vai ter quando ele vai comprar na loja da Apple. Quando você vai na loja da Apple para comprar um iPhone, você tem toda a experiência de marca, né? Todos os pontos de marca são todos controlados, cara. A forma com qual você é atendido, o uniforme que o atendente está usando, desde o começo até o final da experiência de compra é controlado. Então, quando você tem um site que você mesmo fez, ou então que você, né, desenhou, a experiência que você tem, que você oferece em relação ao seu trabalho é assimilada pelo cliente, você tem controle dessa experiência, você tem o controle dessa percepção de marca. E muita gente não faz isso. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Eu nunca tive, beleza, eu tive sempre Behance, sempre tive presente nas redes sociais e tal, mas eu sempre quis ter o meu portfólio, eu sempre fiz questão de ter o meu portfólio, o meu site no ar, feito por mim mesmo. Cara, e assim, se vocês forem entrar no meu site hoje, ele tem milhares de detalhes bonitinhos e tal, tanto que quando eu soltei ele lá, eu uso o Simplice, né, aquela plataforma, não sei se é Simplice ou Simplite ou Simplice, enfim. Eles fazem uma seleção dos melhores portfólios, quando eu soltei eles foram lá e colocaram, tipo, isso já começa a aparecer, seu site já começa a aparecer para os outros, né? Então, a partir de um desejo de controlar toda essa experiência de marca. Cara, se você não mostra cuidado na hora de apresentar o seu trabalho, você provavelmente já perde assim,
deve ter um corte, assim, de clientes potenciais que você perdeu por conta disso, sabe? Então, e às vezes a gente nem percebe isso, na verdade, é inconsciente isso, ele deixa de contratar você, ele contrata o outro porque o site do outro estava muito melhor, e o seu trabalho às vezes é melhor que o outro. O outro só está bem apresentado, né? Então, acho que isso é uma coisa que vale a pena falar. Talento não existe, né? O que existe é curiosidade, iniciativa, disciplina, diligência, foco, competência. E alguns chamam isso de talento, né? Então, acho que alguns falaram sobre isso aqui já, eu vou repetir, porque é meio maçante, mas tem que falar mesmo. Cara, se você não tem a vontade de fazer os seus projetos, não só para os clientes, não só porque tem um briefing na sua mesa, não só porque alguém pede para você fazer o que você tem que fazer para pagar suas contas, se você não fizer algo por você mesmo, muito difícil você vai desenvolver um talento na sua área. Assim. Você vai ser muito usado pelos outros, né? Tem o famoso empurrador de mouse. Tem muito empurrador de mouse insatisfeito e não dá para dizer assim, cara, você não tem talento, não adianta, por isso que você não desenvolveu nada disso aqui, cara. E é o tipo de coisa que ninguém vai te ensinar a fazer. Você vai ter que fazer porque não gosta, né? Tipo, ultimamente eu estou desenvolvendo uma curiosa obsessão, uma vontade de fazer aquilo que eu não gosto de fazer. Então eu acordo geralmente às 5 horas da manhã para sair correr, cara. E eu moro na praia, né? Então às vezes tá chovendo, tá frio, assim. Então é bizarro como isso te dá um controle, assim. Nos primeiros dias foi terrível, né? Tava escuro, assim, não tinha sol, enfim. Mesmo assim eu acordava, eu vou fazer. Depois de uns 20 dias, cara, aquilo lá começou a virar um hábito tão comum para mim que eu comecei a ficar confortável em cima daquilo. E todo o meu dia depois funcionava. Todo o meu dia eu deixava de procrastinar, todas as decisões que eu tomava eram muito assertivas em relação ao horário, cara, eu ia fazer isso, isso, isso. Meu dia passou a ser programado, assim. A gente falou um pouco disso naquele episódio, né? Que não foi ao ar ainda. Mas, né? Não fala. Não foi, não ficou muito bom, acho. A gente falou um pouco sobre isso também, né? Sim, mas naquela época eu tava pisando acho que uns 15 quilos a mais que eu peso hoje, assim. Então, só para vocês entenderem que desde aquela época eu já estava tentando fazer isso, assim. Isso ajuda muito no meu trabalho também. Então, acho que talento ele é uma coisa, é um termo, né? Só que ele demora muito para a gente entender o que é de fato o peso do talento na nossa vida. E ele é desenvolvido não só através do nosso trabalho. Toda a parte pessoal também é desenvolvida, né? Ajuda a desenvolver o talento. Então, uma pessoa comunicativa, provavelmente ela desenvolveu o talento de se comunicar se colocando num lugar de zona de desconforto total, cara. Né? Tipo, se eu ficar mais uma hora falando aqui, eu vou falar muito melhor do que eu falei, tudo que eu falei antes. Eu tenho certeza disso. Porque os primeiros minutos, os primeiros momentos são muito difíceis mesmo para quem fala em público. E não tem não é o nosso dia a dia fazer isso aqui, né? Então, só lembrando, e para mim isso é uma das vozes que falam na minha cabeça sempre, né? Talento não existe, cara, o que existe é isso aqui. Bunda na cadeira e muito trabalho. Isso aqui é muito interessante para falar sobre as referências, né? Muita gente fala assim, Nelson, onde você busca suas referências? E eu gostaria muito de saber que também onde todo mundo pega suas referências, porque deveria ser um lugar muito único. Se você me falar que você busca referências no Behance, fala, beleza, eu entrei ontem no Behance. No Pinterest, beleza. Os algoritmos fazem, então, o papel de algo, né? Ou cumprem a função de algo que deveria ser muito, muito só teu, assim, cara. E eu coloco aqui a autenticidade do produto das experiências, porque seu trabalho, ele não vai se tornar autêntico buscando referências no Behance e no Pinterest, como eu acabei de falar. As melhores referências são as que absorvemos através da emoção. Então, cara, tipo, qual que são os filmes ou os desenhos que você mais curtia quando você era criança? Eu tenho certeza absoluta que eles estão presentes em alguma coisa que você faz. Tenho certeza. Eu gostava mais do Garfield, sei lá, eu gostava muito de Tartarugas Ninjas, tá? E Tartarugas Ninjas, eu entendia por que eu gostava, na época eu não entendia porque eu gostava tanto delas, mas hoje eu entendo, porque, cara, primeiro, são 4 artistas renascentistas, né? Depois, a partir das Tartarugas Ninjas que eu comecei a gostar de arte, né? Que eu comecei a pirar no mundo da arte e tal. Por que era Donatello, Michelangelo, Leonardo e Rafael o nome daquelas tartarugas? Daí fui pesquisar e eu entendi, minha cabeça explodiu. E essa emoção que passou para mim no momento em que eu descobri aquilo, virou parte de mim, virou parte do meu trabalho. Então, na minha época, enquanto diretor de arte e artista digital,
eu fazia tudo tentando ser meio que Da Vinci, assim, aquela coisa super detalhada, com um pouco de surrealismo também, que tinha no Salvador Dalí, que eu descobri logo depois e tal, mas estava relacionado com a tartaruga ninja. Não tem como, cara. Então, acho que uma das coisas que eu falo muito também para o pessoal que está estudando e começando sobre referência é, cara, ao invés de você gastar tanta grana com, putz, tentando se expressar de alguma forma, cara, comprando roupa, indo em balada, indo em rave, tem muita gente que vai, né, e gasta uma grana para isso, viaja para isso, ou então que é ficcionado em futebol e vai até onde, não sei onde, para ver o time de jogar. Cara, invista em você mesmo e vá para uma viagem, ver, sei lá, visitar um museu na Argentina, por exemplo. Ou então não precisa nem ser na Argentina, cara. Vai para o interior de São Paulo, deve ter alguma cidade com um museu foda lá para você conhecer. Ou então vai para o Nordeste, ou então vai para a cidade interior do seu estado, ou vai então no museu da sua cidade ver o que está acontecendo lá, saca? Porque o ambiente em que você busca uma referência torna ela de fato especial e torna ela relevante para você, né? Então você entra num lugar, tem um ambiente preparado para isso, tem uma curadoria especial para isso, para aquele momento, né? Tem um momento que você para na parede para ler o que está escrito, né? Entender o contexto daquela seleção, coisa que um algoritmo de um site que está afim de ter mais cliques e para vender patrocínio não vai fazer para você, cara. Então, se a gente ficar sempre nesse liquidificador, a gente vai virar aquela gosma que é jogada todo dia. Daí todo mundo fala assim, pô, dentro do Behance, tudo muito parecido, né? Claro, porque é o Behance fazendo coisas para o Behance, entende? Então, isso aqui quando a gente fala sobre autenticidade, porque, pô, eu bato o olho no seu trabalho e falo, cara, isso aqui é muito você, né? Eu bato o olho no trabalho do carpintaria e falo, cara, isso aqui é muito carpintaria. Por que será, né? Da onde vem essa autenticidade? E a gente tá falando sobre isso ontem, cara, a gente não olha pro lado. A gente olha porque tá na mesa e faz aquilo. E aí, beleza, vai buscar inspiração na vida, vai buscar inspiração nos momentos que a gente tem para, sei lá, curtir a nossa família, nossos animais, viajar, conhecer alguma parte de algum país que ninguém vai, por exemplo. E você pensar, mas isso é um privilégio de uma pessoa rica. Cara, não necessariamente, cara. Você não precisa ter muito dinheiro para viajar. É só você precisa ter um pouco de planejamento para isso e entender que isso é importante para você, né? Então, como a gente é comunicador e trabalha com marcas que basicamente se comunicam e falam para pessoas, a gente precisa muito ser conhecedor de pessoas também, né? Então, acho que a experiência de vida ela torna isso muito mais fértil no campo da criatividade, né? Se você ficar o tempo inteiro isolado e vendo só o que todo mundo vê no mundo inteiro numa tela, cara, não vai trazer para você o que você... Nossa, a musiquinha no fundo tá demais, né, galera? Mas é isso. Vocês entenderam, né? Muito obrigado. Eu não lembro de ter colocado esse slide, então tô lendo junto com vocês aqui. Mas é legal, né? Faz sentido. Ó. O que vemos, quem conhecemos e onde vamos se torna parte de nós e tudo que fazemos deixamos tem um pouco de nós também. Então, acho que é mais ou menos isso que eu acabei de falar aqui numa frase. E aí tem essa aqui, ó, super simples. Cara, esse Nelson é muito bobão, né, cara? Fala umas coisas muito óbvias, né? Mas isso aqui é foda, né, galera? Quem fala inglês fluente? That's very nice. So yeah, I'm gonna talk to you guys only from now on because you're actually no, you're not the target right now. Vocês não são o público com quem eu quero falar. Eu quero falar com quem? Que são os 99%, cara, dos brasileiros não falam inglês, cara. Isso é bizarro, velho. Isso é bizarro. Então, ou seja, olha a oportunidade que você tem na mão, né? Quando você é esse 1%. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Você só fala com 200 milhões de pessoas. Se você é 1% que fala inglês, você passa a falar com 1 bilhão de pessoas no mundo que falam inglês. Então, tipo, Nelson, como pegar trampos internacionais? Cara, eu não sei como pegar trampo internacional. Eu posto os meus negócios no Behance, eu posto o negócio no Instagram e o meu site é em inglês. E aí, quando o cara quer marcar alguma coisa, um call comigo, né, para entender o meu trabalho, então explicar o que ele precisa, eu entro com toda a segurança do mundo para falar inglês com ele. E eu aprendi inglês sozinho. Tive uma oportunidade de fazer curso depois do Senac, mas desde criança eu era muito fissurado em aprender a falar inglês. Isso não quer dizer que você com 30, com 40 ou com 25 anos não vai conseguir fazer também. É extremamente necessário, cara, para que o seu trabalho alcance outro patamar, né?
E às vezes o trabalho já alcançou um patamar muito bom, muito global, assim, só que você tá num momento da sua carreira em que você, pô, eu queria muito uma experiência de morar fora. Cara, se você não souber falar inglês, você não vai morar fora. Seu trabalho pode ser maravilhoso, ninguém vai te contratar. Você precisa falar com os caras, né? Isso demonstra também o interesse, né? A gente fala, pá, mas eu não consigo falar, eu não tenho essa dicção toda. Não precisa ser perfeito. As pessoas percebem o teu esforço ao comunicar. Elas percebem que você está tentando se comunicar, né? Então, você pode falar 70% das coisas errado, mas se os 30% forem do coração, né? Que você estiver realmente tentando se comunicar, elas vão entender. Então, isso é bem importante para o nosso trabalho, cara. E acho que por último, eu comecei falando isso, quero terminar, que o nosso trabalho, assim, isso é uma coisa que eu busco já há muito tempo já. Qual que seria o propósito do nosso trabalho, cara? No primeiro momento, meu propósito era me expressar. Putz, eu quero muito me expressar, eu quero muito mostrar o que eu sei fazer. E eu virava noites pensando nisso, assim, caraca, olha o que eu tenho para mostrar e que essa galera vai ver depois, né? Tipo, a gente tá falando sobre uma ilustração de um cérebro, um copinho de sorvete que eu fiz uma vez. Foi para um monte de lugar e tal. E foi essa sensação que eu tinha. Nessa época, o meu propósito era esse. Depois, meu propósito era, putz, eu quero muito, cara, entender como que o design funciona e alcançar clientes grandes, maiores. Esse era o meu propósito. Mas aí você vai pro próximo, né? É isso, é tocar o coração das pessoas. Eu acho que todos os que mostraram trabalho aqui, cara, da forma que mostraram, sem muitas voltas em torno de processo, em volta de detalhes. A primeira palestra foi uma aula, né? A gente tá falando com. Eu tô por último, vocês me ferraram em colocar por último aqui, né? Deveria ter sido o primeiro. O primeiro foi uma aula. Tudo que veio depois a gente falou muito sobre trabalho, assim, mas eu acho que todos aqui têm o mesmo propósito, cara. O nosso trabalho toca muito o coração das pessoas, né? A gente vende, no final do dia, a gente vende alguma coisa. Mas aqui todo mundo veio para ver alguém falar sobre algo e não exatamente vender isso. A gente não tá aqui para vender nada, né? A gente está aqui para mostrar que o nosso trabalho pode tocar o coração das pessoas. E eu espero que todo mundo que passou por aqui hoje, inclusive eu, tenha tocado o coração de vocês. É isso, muito obrigado, gente. Pode deixar aí, pode passar.